Todas as doenças têm um cunho inflamatório. Todas as doenças surgem da inflamação. Todas as doenças têm algum componente inflamatório. Essas são verdades ou essas são apelações? Modismo. A minha intenção nesse vídeo daqui com você é fazer com que você chegue na mesma conclusão que eu e que vários autores chegaram, que a literatura hoje já chegou, que essas são verdades. E a gente vai começar de uma premissa muito básica, que já é senso comum, para que a gente evolua na ideia e cheguemos então à inflamação. Vamos lá, vamos pegar a seguinte ideia. Podemos concordar que à medida que nós envelhecemos, nós vamos ficando mais suscetíveis ao desenvolvimento de certas doenças. Concordamos, certo? Bom, eu sei que ao envelhecer aumentam-se as chances de Alzheimer, doença de Parkinson, autoimunes, infarto, certo? Alguns tipos de cânceres, pressão alta, né? Hipertensão, diabetes. Bem claro para todos nós. E aí eu pego então esse senso comum que eu tenho, você tem, e aí eu te jogo a seguinte batata quente. Me explica por quê. Questão de prova aberta. Porque ao envelhecer aumenta-se as chances de desenvolvermos doenças relacionadas à idade. Mas eu quero uma explicação. Ah, é porque é óbvio, olha o mundo aí, a minha avó, é óbvio, né? A gente envelhece, por isso que... Não, por quê? Se você entender o porquê, você vai perceber por que tudo está envolvido com a inflamação. Desde o que a gente pode chamar de doença, porque existe um diagnóstico, existe um quadro de sintomas que fecham o diagnóstico, ou existem parâmetros laboratoriais que fecham o diagnóstico, mas também daquilo que não é chamado ainda doença, que acometem mais aos jovens, mas que a gente vai chamar de uma fadiga, de uma oscilação de humor, de um mal-estar, de uma falta de libido para a vida, de um sobrepeso, de uma dificuldade de ganhar massa magra, de uma dificuldade de ter criatividade, de ter foco. Tudo isso está relacionado, só que alguns são suspiros e os outros são gritos. Veja bem, eu trouxe aqui para vocês alguns artigos para que vocês depois possam buscar caso tenham interesse, e eu coloquei aqui então 4 artigos, a gente vai comentar, que são para mim os melhores para compreender toda essa gama de processos de adoecimento, de perda de saúde relacionadas à inflamação. Então, primeiro, veja bem esse. Vamos entender por que as doenças vêm com a idade. As doenças, elas estão relacionadas com a idade porque à medida que a gente envelhece, nós vamos perdendo capacidade celular de lidar contra o estresse oxidativo. O que é isso? Dani falou grego. Vamos lá. Pense você que a sua célula, a minha célula, e nós temos várias, precisam respirar e produzir energia, bem como a gente recebe eletricidade em casa por meio de alguma casa de força onde produz eletricidade, certo? Essa eletricidade chega até mim e aí eu tenho televisão funcionando, máquina de lavar funcionando, máquina de lavar roupa funcionando, luz funcionando, carregador funcionando, e tudo está acontecendo na minha casa porque existe eletricidade. No seu corpo, essa eletricidade recebe o nome de ATP. Esse ATP é justamente a sua moedinha energética e ela é produzida dentro das suas células, que são as suas casas de força. Essa casa de força recebe o nome de mitocôndria. Só que essa mitocôndria, ela pode ser acometida negativamente ou positivamente pelo que chega ali perto. Negativamente, quando ela encontra a presença de muitos radicais livres, que são como se fossem sujeirinhas dentro da minha casa de força que impedissem os meus trabalhadores de trabalhar ou impedissem que a energia viajasse
até, por exemplo, é um fio que está corrompido e aí a energia não consegue viajar pelo fio. Então, o excesso de radicais livres vai gerar disfunção dentro das minhas células. E essa disfunção dentro da célula vai fazendo com que ela perca capacidade de produzir o ATP. Do mesmo jeito que quando chove e aí um poste tem dá aquele barulhão, né, que foi algum raio que caiu ali no poste, ou então foi algum fio que estourou e eu fico sem luz. Eu fico sem eletricidade, certo? O estresse oxidativo é essa chuva torrencial que muitas vezes faz com que algumas célulazinhas percam funcionalidade. Esse é o estresse oxidativo. O que a gente faz para combater o processo de estresse oxidativo, que anda colado com a inflamação, a gente sempre tem os dois juntos, é justamente a produção do que a gente chama de antioxidantes. É como se fosse a proteção dos meus fios. Então, eu tenho um fio que é protegido contra, por exemplo, raios, caso ocorra de cair ali. Eu tenho fios que são bem localizados. Eu tenho tudo muito organizado para que não caia a eletricidade diante de uma eventual chuva. Esses antioxidantes, então, eles fazem um equilíbrio entre processos de oxidação causados pelos radicais livres e antioxidantes que protegem a célula. Quando eu tenho um desequilíbrio desses processos, eu tenho então estresse oxidativo, perda de função celular. Onde entra então, como eu disse para vocês, o envelhecimento aqui? O envelhecimento entra justamente à medida que nós vamos perdendo capacidade antioxidante, ou seja, perdendo capacidade de defesa, dando espaço então para o surgimento de doenças, e por isso elas ficam sendo relacionadas à idade, porque eu estou perdendo a minha proteção contra aquela chuva torrencial, e aí é a televisão que vai parar, é o carregador que vai parar de carregar, é o computador que pode queimar, é a geladeira que para de gelar. Então, ao envelhecer, isso pode acontecer de forma natural. Só que nós não estamos envelhecendo apenas de forma natural, ou seja, um envelhecimento fisiológico causado, provocado pela idade avançada. Muitos de nós estamos tendo esse processo de envelhecimento celular, que, como você está vendo aqui, pode vir justamente por uma disfunção da mitocôndria, que a gente falou, pode vir por uma diminuição no tamanho dos nossos telômeros, pode vir por uma disfunção do nosso intestino ao entregar nutrientes para o nosso cérebro, pode vir por diversas outras funções, mutações aqui de DNA, como você pode ver, e morte celular precipitada. E tudo isso pode fazer justamente com que você tenha um envelhecimento precoce e tenha então a incidência de doenças de forma precoce. Esse envelhecimento, ele não mais está sendo de acordo com a idade somente avançada. Hoje nós temos muitas pessoas com esse mesmo quadro de estresse oxidativo, de perda de função celular, por causa de viverem cronicamente inflamados. Se você tem dúvida do que é cronicamente inflamados, volta aqui no canal, a gente tem um vídeo falando sobre o que é inflamação e desinflamação. A inflamação ruim é aquela inflamação crônica que a gente não consegue resolver. Ou seja, quando eu sou uma pessoa que tem dificuldade para responder aos processos inflamatórios do meu organismo, eu não respondo com eficiência, então eu sou a pessoa que tem muita TPM, que a TPM é um evento inflamatório que eu preciso saber responder. Se eu sou uma pessoa que tem o desenvolvimento de doenças autoimunes e etc., eu sou uma pessoa que tem dificuldade de responder a essa inflamação. E nessa inflamação, então, crônica, eu deixo espaço para o estresse oxidativo que vai fazer com que eu tenha perda de função das minhas células. Pegou onde eu quero chegar? Todas as doenças estão associadas com o envelhecimento. Vamos lá, vamos. Ó, agora a gente vai fazer um trilho aqui para, né, vamos ligar tudo que a gente falou nesses 10 minutinhos. Vamos lá, vamos ligar tudo. As doenças, então, surgem com o envelhecimento.
As doenças surgem com o envelhecimento porque elas são a representação de uma perda de função celular. A perda de função celular ocorre por estresse oxidativo, por uma disfunção da mitocondriazinha, por uma dificuldade que ela tem de expressar o seu DNA, de renovar o seu DNA, por algum tipo de processo inflamatório que fez com que eu tivesse disfunções entre a conexão do meu intestino com o meu cérebro. Diversas as causas que pode acontecer essas disfunções, certo? Com isso, eu tenho o processo de envelhecimento celular que culmina em alguma doença e que antes dessa doença já vai estar me gerando ali sinais. E aí, sabe quais são esses sinais? Porque aqui tá, falamos de doença, mas como eu disse para você antes da doença pode vir diversos incômodos. Aqueles incômodos que são considerados normais, somente porque eles são comuns. Então, sabe quando você começa a sua segunda-feira cansado? Você passa o retrato da pessoa, a semana da pessoa inflamada. Ela começa segunda-feira exausta porque ela teve uma corrupção do ritmo circadiano dela no final de semana, onde ela acordou tarde todos os dias e chega na segunda-feira ela tem que acordar cedo. Obviamente ela vai ter ali uma dificuldade de expressar cortisol, o hormônio que iria acordá-la e dar disposição a ela. Então ela já começa a semana um lixo. Provavelmente ela não comeu muito bem, ela tomou álcool, então ela começa a ter uma certa abstinência, uma certa sensação de ressaca, talvez. E isso dura mais ou menos até na quarta-feira. E ela passou segunda, terça e quarta cansada, com uma certa melancolia pela manhã, com uma vontade maior de comer doce, uma vontade maior de comer comidas hiperpalatáveis, principalmente mais para o final do dia, justamente porque ela teve esse processo inflamatório, ela teve aumento da resistência à insulina, ela teve piora do seu sono, então piora da sinalização também de saciedade, ela teve uma piora ali, na verdade ela encheu seus receptores de dopamina e agora ela precisa buscar cada vez mais dopamina. E aí quando chega quinta ela tá começando a melhorar, mas quando chega na sexta ela já começa o seu final de semana desgringolando, porque ela precisa de sentir o prazer. E mais uma vez, ela passou a semana também tentando fazer dieta, só que a dieta que ela tentou fazer era uma dieta de privação de nutrientes, privação de carboidratos, privação de calorias, e ela chega com ainda mais estresse então. E aí ela tem aquele down de dopamina e agora ela vai buscar aquele high de dopamina no final de semana. E aí, mais uma vez, ela tem comportamentos alimentares compulsivos, necessidade de ingerir bebida alcoólica, alimentos hiperpalatáveis, e ela começa depois mais uma semana assim. Essa pessoa com esses pequenos sintomazinhos que eu comentei aqui, é uma pessoa que está caminhando para o desenvolvimento de doenças futuras, mas que não percebe que hoje o que acontece com o organismo dela já são suspiros. Então veja aqui você bem, nesse artigo me fala sobre depressão e a relação da depressão com a inflamação. Então, como que uma inflamação pode, na verdade, acometer o meu cérebro? E aqui você poderia trocar depressão por ansiedade, porque nós já sabemos que é um misto. Muitas vezes uma pessoa ansiosa, depois ela se transforma em depressiva. E também pode colocar aqui outros tipos de transtornos comportamentais, como déficit de atenção, porque o desequilíbrio depende da genética, mas a origem costuma ser a mesma. Então a inflamação, ela culmina por toda parte para fazer com que o nosso sistema nervoso central se desequilibre e, portanto, obviamente, o nosso comportamento se desequilibre. Além da depressão, a gente vai ter outras doenças associadas, então doenças neurológicas, vamos ter doenças autoimunes, porque acomete o nosso sistema imunológico,
Podemos ter aí diabetes, podemos ter aí osteoporose, diversas outras, a TPM, como mesmo eu havia falado. Por isso que a gente fala tanto de inflamação. Não é porque o nome é bonito, é chamativo, tá na moda. Talvez algumas pessoas falem por causa disso, mas quem tá no ramo do estudo e da ciência consegue ver claramente a origem das doenças. E é por isso que não vai existir nenhum tratamento eficiente e efetivo que não passe pelo processo de inflamação. É como se eu tivesse um solo que planta a minha matéria-prima e esse solo tá pobre. E aí eu vou ter como repercussão desnutrição infantil. Mas o problema, a desnutrição infantil começou na pobreza do meu solo, de entregar micronutrientes para o alimento que vai chegar até a criança. Então, o fato do solo estar pobre vai alterar, por exemplo, as espécies de bactérias que ali vivem e vai alterar também a composição nutricional desse alimento, pode alterar inclusive o lençol freático, enfim, pode alterar tudo, pode alterar a qualidade da água, pode alterar a cadeia de empreendimento, pode alterar a vida do trabalhador que, né, cultiva ali, enfim, altera tudo, o simples fato do solo não estar bom ou do solo estar modificado, porque começou ali no solo. No seu corpo começa na inflamação, começa no estresse oxidativo, começa nas disfunções da sua mitocôndria, começa na dificuldade da sua célula de gerar energia, começa na dificuldade da sua célula de replicar o DNA, de reparar o DNA, de fazer o processo de metilação. É aqui que começou a doença. É aqui que começou o desequilíbrio, é aqui que você começou a ouvir aquele suspiro, é aqui que você ignorou e que eu espero que você não ignore agora que você sabe. Não ignore o fato de você passar a semana com diversos sintomazinhos que incomodam. Deveria te incomodar o fato de você começar a segunda-feira inchado, de você começar a semana sentindo melancolia, de você passar a semana sedento pelo final de semana, onde você vai utilizar da comida e da bebida para aliviar, para suportar e não para celebrar. Isso deveria te incomodar, o fato de você não ter uma libido para a vida, o fato de você estar cansado e precisar do café, isso deveria te incomodar, porque isso mostra que o seu corpo está caminhando para um processo de envelhecimento celular que mais tarde vai culminar em uma doença, com um diagnóstico próprio, mas que começou com a base inflamatória que foi fazendo com que você perdesse função celular. Eu espero aqui com esse vídeo que você tenha compreendido de fato de onde surgem as doenças e que para você ter saúde você precisa de ir exatamente no ponto aonde as doenças começam. Você precisa se tornar uma pessoa boa, veloz, hábil em se desinflamar. Ganha saúde aquele que é mais veloz, mais hábil no processo de resposta inflamatória. E perde saúde aquele que não consegue responder ao processo inflamatório, deixando as suas célulazinhas à mercê do processo de envelhecimento celular precoce, que irá dar origem a todas as doenças que são oriundas de uma célula carente de energia, de um DNA mal reparado. Agora que você sabe, você pode fazer melhor. Antes que você não sabia, você realmente não podia, mas agora a responsabilidade tá aí com você. Espero muito que tenha te ajudado, espero muito que esse vídeo tenha aberto o seu olhar para você se cuidar mais agora que você sabe onde que você precisa se cuidar de verdade. Super beijo!